Estamos de volta, senhores, com o nosso terceiro bloco. A primeira hipótese, então, de nulidade relativa é incapacidade relativa. E a segunda hipótese, vem comigo na tela. Vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores. Pô, professor, essa segunda hipótese aí é enorme. Calma. Esta segunda hipótese tem um DNA em comum. Tem algo que dá liga, tem algo que liga estes institutos. E o que é? A segunda hipótese, vem comigo na tela, trata dos defeitos ou vícios do negócio jurídico. Então, essa segunda hipótese trata aí dos defeitos ou vícios do negócio jurídico. Os defeitos ou vícios do negócio se dividem em dois blocos. Nós temos vícios de consentimento, que também são chamados de vícios de vontade. E aqui eu tenho erro, dolo, coação, lesão e estado de perigo. E temos ainda os chamados vícios sociais. E aqui eu tenho a fraude contra credores e a simulação. Como vocês podem observar, mantendo aí na sua tela, a simulação está grafada em vermelho, né? Deve ter um motivo para a simulação estar grafada em vermelho. Na verdade, não. Temos dois motivos para a simulação estar grafada em vermelho. O primeiro motivo é que há um debate grande na doutrina nos dias de hoje sobre a natureza jurídica do Instituto da Simulação. Se esta simulação ainda seria enquadrada como defeito do negócio jurídico, ou se esta simulação seria, na verdade, apenas uma hipótese de nulidade absoluta do negócio. Daí porque, a depender do livro que você consulte, por vezes você encontrará a simulação aqui enquadrada, e em outras situações você não a encontrará listada nos defeitos do negócio. Diante da polêmica, as provas de concurso não costumam perguntar sobre enquadramento ou não da simulação como defeito, tá? Essa é a boa notícia. Mas temos um segundo motivo para a simulação estar grafada em vermelho. Vem comigo na tela. Olha só, todos os defeitos do negócio aqui listados geram nulidade relativa, à exceção do tema simulação, que gera nulidade absoluta. Então, todos os defeitos do negócio aí ocasionam nulidade relativa, à exceção do tema simulação, que gera nulidade absoluta. É um segundo bom motivo para a simulação estar grafada em vermelho. Então, temos aí esses dois motivos, essas duas situações, para que a simulação aí, senhores, ela esteja grafada em vermelho, tá? O fato é que, e aí volto a fazer o link contra que tratava há pouco, é que nós temos como hipóteses de nulidades relativas a incapacidade relativa do agente e os defeitos do negócio, à exceção da simulação. Então, pronto. Caiu lá na prova, incapacidade relativa do agente, que é o pessoal lá do artigo 4º do Código Civil, você já estudou comigo, ou qualquer defeito do negócio, à exceção do tema simulação, você já sabe, a nulidade é relativa. Fora disso aí, amigo, a nulidade é absoluta. Mas uma vez verificada a nulidade relativa, quais são as suas características? Vamos lá. Primeira característica é que essa nulidade relativa, ela atinge um interesse particular. É a primeira característica. Ela atinge o interesse particular. Veja você que já muda tudo, né?
Porque se é um interesse particular, ela é menos grave, ela é mais branda, não é verdade? Porque ela atinge interesse particular, eu dizia, ela é menos grave, ela é mais branda. Segunda característica, se ela é menos grave, por atingir o interesse particular, essa nulidade relativa só pode ser arguída pelos legítimos interessados. Acabou essa história de juiz de ofício, acabou essa história de terceiro, só e somente só os legítimos interessados poderão arguir essa nulidade relativa. E estes legítimos interessados, terceira característica, terão prazos decadenciais de arguição. Prazos decadenciais de arguição, que serão de 4 ou de 2 anos. A regra geral, o artigo 178, é o prazo de 4 anos, olha lá. É de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico contado, no caso da coação, do dia em que ela cessar. No erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia que se realizou o negócio. Beleza. No ato de incapazes, do dia que cessar a incapacidade. E o 179 traz uma espécie de norma supletiva. Diz lá, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se anulação, será este 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Está lá, 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Professor, me dá um exemplo aí onde eu aplico esse artigo 179. É porque o 178 é fácil de você compreender, né? Tem lá a coação. Aí você já sabe, eu aplico 178, 4 anos e o prazo conta no dia que ela cessar. Erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão. Você já sabe que conta da data que realizou o negócio, o prazo de 4 anos. Incapazes, o prazo de 4 anos da maioridade. Mas vem cá, quando é que eu vou aplicar esse artigo 179 do Código Civil? Me dá um exemplo, uma casuística em que eu posso trazer o artigo 179. Vai lá no teu código, no artigo 496. O artigo 496, ele regula acerca da venda de bens de ascendente para descendente. Venda de bens de ascendente para descendente. Está lá no 496 do Código Civil. E o 496 do Código Civil diz que é possível um ascendente vender bens para um descendente, um pai vender para um filho, um avô para um neto. Pode, é possível, desde que haja consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge. Vem comigo na tela para você compreender. Imagine você que João é casado com Maria e tiveram 2 filhos, Juliana e Mariana, 2 filhas. Imagine que todos são maiores e capazes e João quer vender bens a Juliana. João deseja vender um imóvel a Juliana. Lhe pergunto, pode? Pode. Um ascendente pode vender bens a um descendente, desde que eu tenha o consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge. Eu tenho que ter consentimento expresso dos demais descendentes e do cônjuge. Você está diante aqui de uma hipótese de legitimação. Você está diante aqui de uma hipótese de legitimação, de uma hipótese na qual não bastará apenas a capacidade plena dos envolvidos. Não. Eles terão que ser autorizados, eles terão que ser legitimados para que João venda bens para Juliana licitamente, ainda que João e Juliana tenham capacidade jurídica geral ou plena, será necessário o consentimento expresso de Maria, será necessário o consentimento expresso de Mariana. Está lá, consentimento expresso. Perfeito. Não vai cair na pegadinha da prova lá que diz assim que se Mariana e Maria forem notificadas e permanecerem em silêncio, presume-se o aceite. Não. Tem que ter consentimento expresso. Fiquem atentos ainda que o mesmo artigo 496, lá no seu parágrafo único, libera a necessidade do consentimento da Maria, caso Maria seja casada com João em regime de separação obrigatória de bens. Se Maria e João forem casados em regime de separação obrigatória de bens, aí, amigo, Maria não precisa consentir. A esposa, estou liberando apenas o cônjuge. Os descendentes continuarão tendo que consentir. Estou liberando
apenas o cônjuge. Ok. Mas, professor, o que é que acontece se um ascendente vender bens para um descendente sem os respectivos consentimentos? O artigo 496 me diz que o ato é anulável. O artigo 496 me diz que o ato é anulável, mas não traz prazo. Ele diz que o ato é anulável, mas não traz prazo. Ele não consigna prazo para anulabilidade. E aí? Qual vai ser o prazo? O prazo, amigo, será decadencial de 2 anos contados da conclusão do ato. Por quê? Vem comigo na tela no 179. Porque o 179 me diz, quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer prazo para pleitear-se anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Está aí. É o caso. A lei diz que o ato é anulável, não estabelece prazo para anulação, decadencial de 2 anos contados da data da conclusão do ato. Para fecharmos as características dos negócios anuláveis, artigo 172, o negócio anulável admite confirmação. Confirmação, que também é chamada de ratificação, convalidação ou saneamento. Confirmação, ratificação, convalidação ou saneamento. O ato anulável pode ser convalidado, saneado, ratificado, convalidado, enfim. Ok, gente? Vencemos então aí as hipóteses e as características das anulabilidades. Mas olha que curioso. Após o legislador civilista se dedicar a todas estas hipóteses de nulidades absolutas, a todas estas hipóteses de nulidades relativas, o legislador civilista parou, olhou para o Código Civil e pensou: melhor do que invalidar é tentar conservar o ato. Melhor do que invalidar é tentar conservar o ato. Vem comigo na tela. E diante deste raciocínio, trouxe o Código Civil o famoso princípio da conservação dos atos. Princípio da conservação dos atos que teve como inspiração o Código de Processo Civil, o velho, o de 73. Teve como inspiração o CPC de 73, que já trazia lá no seu bojo o que chama a doutrina processualista de princípio da instrumentalidade das formas. Nós já tínhamos lá o princípio da instrumentalidade das formas. A ideia do CPC de 73 era clara. Se o ato processual puder ser aproveitado, que seja, por conta de celeridade, por conta de economicidade. Se o ato processual, mesmo viciado, ele pode ser aproveitado, que seja, para que haja celeridade, para que haja economicidade. E olhando para o CPC e o ideal de instrumentalidade das formas, o Código Civil trouxe a noção de conservação dos atos. E ao trabalhar aqui com a ideia de conservação dos atos, o novo Código de Processo Civil, novo Código de Processo Civil não, gente, perdão, o atual Código Civil, mania de falar do novo CPC, o atual Código Civil traz essa noção de conservação dos atos em 3 institutos. Conversão substancial, convalidação, que é chamada de saneamento, ratificação ou confirmação. Coloquei aqui 2 vezes convalidação, deixa eu retificar. E temos aqui ainda a redução do negócio. Então, o Código Civil vigente de 2002, contaminado pela ideia do processo civil de instrumentalidade das formas, trouxe o princípio da conservação dos atos,
que se ergue sobre um tripé: conversão substancial, convalidação, que é chamado de saneamento, ratificação e confirmação, e redução do negócio. É o tripé aí de conservação dos atos. E sobre este tripé que nós iremos falar a partir de então, começando com a conversão substancial. A conversão substancial é novidade no Código Civil atual. O Código Civil anterior não se dedicava ao tema. O Código Civil atual dedica-se ao assunto. E, ao se dedicar ao assunto, regula acerca da conversão substancial. Muitos delongam aí nos manuais, alguns entendem que o Instituto veio da Alemanha, outros entendem que o Instituto veio de Portugal. O fato é que o Código Civil anterior não regulava o tema e o Código Civil atual trata do assunto no artigo 170, de redação muito ruim, muito confusa. Olha o que diz o 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvesse prevista nulidade. Juliana está fingindo a testa de todo jeito, né? Realmente, a redação do artigo é deplorável. Ela é péssima, né? Um artigo que já começa com se, porém, né, não pode acabar bem, não é verdade? Mas, da redação do artigo, com muita boa vontade e um esforço doutrinário, dá para nós compreendermos o Instituto. A primeira premissa, que você já tem aqui saltando aos olhos da redação do artigo, é que a conversão substancial, ela se aplica ao negócio nulo. Conversão substancial, ela se aplica ao negócio nulo. Essa já é uma primeira premissa bacana, né? Então, eu já sei que a conversão substancial, coloca entre aspas aí, é o remédio do negócio nulo. Eu digo que é o remédio do negócio nulo e peço para colocar entre aspas, porque o negócio nulo, artigo 169, o negócio nulo não pode ser confirmado, convalidado. Não. O nulo não confirma, o nulo não convalida, o nulo não convalesce. Não, não é possível. O nulo eu apenas posso converter. O nulo eu apenas posso converter. O nulo eu apenas posso recategorizar em um ato válido. É o que eu posso fazer com o nulo. Convertê-lo, recategorizá-lo, eu dizia, em um ato válido. Mas este negócio nulo, que pode ser convertido, pode ser recategorizado em um ato válido, ele, para que seja convertido, para que seja recategorizado em um ato válido, haverá de obedecer a dois requisitos. Dois requisitos. Me diz o enunciado número 13 do CJF. Dois requisitos. O primeiro requisito, de ordem objetiva, e o segundo requisito, de ordem subjetiva. Requisitos estes que haverão de ser somados. Então, dois requisitos que haverão de ser somados. Um requisito objetivo e um requisito subjetivo. O requisito objetivo, começando por ele, é o aproveitamento dos elementos materiais do ato nulo. Então, eu irei aproveitar os elementos materiais do ato nulo. O primeiro requisito é o requisito objetivo. Segundo requisito, que é o requisito subjetivo, é o aproveitamento da manifestação de vontade originária. Então, eu vou aproveitar os elementos materiais do ato nulo, eu irei aproveitar a manifestação de vontade originária e vou pegar este negócio que é nulo e vou convertê-lo. Eu irei recategorizá-lo em um negócio válido. Pronto. A dinâmica é essa. A sistemática é esta. Eu vou lhe dar um exemplo agora que vai clarear tudo em sua cabeça, tá? Imagine que você verifica uma situação em que o negócio jurídico de compra e venda foi realizado em desrespeito ao artigo 108 do Código Civil, porque ele foi feito por instrumento particular. É uma compra e venda de imóveis, cujo valor ultrapassa 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Esta compra e venda de imóveis deveria ter sido feita através de escritura pública e foi feita por instrumento particular. Consequência, nulidade absoluta. Porque o desrespeito à forma
gera nulidade absoluta. Tá bom. Se o ato é nulo, ele não pode ser convalidado, não pode ser saneado. Não, porque ele é nulo. Ok. E eu vou fazer o que com este ato nulo? O ato nulo, ele pode ser recategorizado. Ele pode ser convertido em um ato válido. Mas, para que você realize esta conversão, você tem que aproveitar tanto o elemento objetivo como o elemento subjetivo. Você tem que aproveitar tanto o elemento objetivo quanto o elemento subjetivo. Você tem que aproveitar a manifestação de vontade originária e você tem que aproveitar os elementos materiais do negócio originário. Forma de pagamento, qualificação das partes, identificação do objeto e assim por diante. Tá bom. Eu posso converter isso aqui em quê? Você pode converter em uma promessa de compra e venda. Porque a promessa de compra e venda, artigo 462, ela tem forma livre. Aqui você vai aproveitar a manifestação de vontade originária, que é o elemento subjetivo. Alguém queria comprar e alguém queria vender. E aqui você vai aproveitar o elemento objetivo, que é justamente aí, senhores, são justamente, os elementos materiais do negócio originário. Forma de pagamento, prazo, tudo direitinho. E não há nenhum problema em ser uma promessa de compra e venda através de instrumento particular, porque a promessa de compra e venda, como você já viu comigo, ela tem forma livre. Ok? Então, vencemos aí a conversão substancial. Avanço agora a convalidação, também chamada de saneamento, ratificação ou confirmação. E esta convalidação é o remédio do negócio anulável. Esta convalidação, eu dizia, é o remédio do negócio anulável. O negócio anulável, diz o artigo 172, ele pode ser convalidado. E esta convalidação pode se dar de duas formas. Pode ser expressa, também chamada de direta, ou pode ser tácita, também chamada de indireta. Então, ela pode ser expressa, também chamada de direta, ou ela pode ser tácita, também chamada de indireta. São aí as duas hipóteses, os dois caminhos, as duas modalidades de convalidação. A expressa ou direta é aquela que expressamente o cidadão convalida. A tácita ou indireta é aquela convalidada por uma conduta, por um ato de vontade. Eu vou dar um exemplo aqui, primeiro da direta e depois da tácita, porque fica mais fácil de você enxergar. Imagine você que seu filho, aos 16 anos de idade, realizou uma compra e venda sozinho, tá? Então, seu filho, 16 anos de idade, realizou uma compra e venda sozinho. Perfeito. Este ato, ele é anulável. Este ato, ele é anulável. Então, seu filho, aos 16 anos de idade, realizou uma compra e venda sozinho. Este ato, ele é anulável, porque seria necessário que neste ato aí houvesse a participação do assistente. Ok. A hipótese aí de anulabilidade do ato. Beleza. Diante deste ato anulável, porque ele é um relativamente incapaz, precisava de um assistente, é possível que haja convalidação de forma expressa ou tácita. Primeiro exemplo, convalidação expressa. Imagine que você, assistente do menor, vai lá e assina do lado do menino. Não estava faltando apenas a sua assinatura? Você vai lá e assina ao lado dele. Você teve aí uma convalidação expressa. Você teve uma convalidação expressa. Beleza. Esse é o exemplo da convalidação expressa. Mas além da expressa, eu posso ter a tácita. Imagine que você, assistente, mesmo diante da anulabilidade, resolve dar cumprimento ao negócio. Você vai lá e cumpre o negócio, executa o negócio, ou ainda, mesmo diante da anulabilidade, você deixa transcorrer o prazo decadencial de arguila, lá do 178, inalpes em branco, sem nada a fazer. Você convalida o negócio de forma tácita.
Então, a convalidação pode ser expressa ou tácita e a convalidação é o remédio do anulável. Temos ainda a redução. A redução, ela se aplicará quando você estiver diante de uma invalidade parcial. Quando você estiver diante de uma invalidade parcial que atinja a parte acessória do negócio. Então, você está diante de uma invalidade parcial que atinge, eu dizia, a parte acessória do negócio. É o que regula o artigo 184 do Código Civil. É muito usual em direito civil que você verifique o que nós chamamos de contratos coligados. O que é um contrato coligado? Você tem um contrato coligado quando, em um único instrumento, você tem dois ou mais contratos reunidos. Então, você pega um único instrumento e reúne ali dois ou mais contratos que seriam, em tese, contratos independentes. Vou dar um exemplo aqui. É muito usual que você verifique contrato coligado somando locação e fiança. Locação e fiança. É muito usual. Locação e fiança são contratos independentes, autônomos. Em tese, você poderia ter dois instrumentos contratuais, mas é muito usual que as pessoas reúnem um único instrumento e que você tem ali um contrato coligado. Imagine você que neste seu contrato coligado há um problema que diz respeito à fiança. A fiança precisava da autorização da esposa e essa autorização não foi colhida. Você tem um problema em relação à fiança, eu lhe pergunto, vem comigo na tela novamente, você vai invalidar tudo? Não, você não vai invalidar tudo. Você invalidará apenas a fiança. Lógico, você vai fazer, com base lá no artigo 184 do Código, uma redução do negócio jurídico. Então, você vai fazer uma redução do negócio jurídico. Você vai reduzir a fiança e manter a locação. Você pode fazer isso, repito, porque esta invalidade parcial diz respeito à parte acessória. Lógico. Como ela diz respeito à parte acessória, você pode retirar a parte acessória e manter a principal. O inverso não seria possível, né? Se a invalidade fosse sobre o contrato de locação, não haveria a menor lógica você derrubar a locação e manter uma fiança, que é uma garantia, sobre nada. Então, você vai ter essa redução, esta invalidade parcial, quando você tiver um defeito na parte acessória. Vencemos o plano de validade, que foi o segundo degrau da escada ponteana. É hora de irmos ao terceiro degrau, que é o degrau da eficácia. É hora de irmos ao terceiro degrau, que é o degrau da eficácia. E quando eu falo de eficácia, eu falo sobre os efeitos do negócio jurídico. Então, quando eu trato sobre eficácia, eu estou a tratar acerca dos efeitos do negócio jurídico. Este é o nosso plano da eficácia. E a regra geral no Brasil é que se o negócio for existente e válido, ele automaticamente produz os seus efeitos. A regra geral é esta. Então, o negócio existente e válido automaticamente produz efeitos. Por exemplo, se eu fiz uma compra e venda e não há uma linha na minha compra e venda sobre prazo de pagamento, data de entrega, a presunção é que a compra e venda é à vista. Ok. Todavia, nada impede que você observe em um determinado negócio a presença de um elemento acidental, acessório ou secundário. Acidental, acessório ou secundário. Olha o nome do elemento. Acidental, acessório ou secundário. Pode ter, como pode não ter. Mas, caso exista, funcionará como fator de autolimitação aos efeitos do negócio. Caso exista, será um fator de autolimitação aos efeitos do negócio. E são três aqui os elementos acidentais, acessórios ou secundários que você poderá verificar limitando a eficácia do negócio. São eles: condição,
termo e modo ou encargo. Condição, termo e modo ou encargo. E sobre isso, conversaremos no nosso quarto e último bloco. Até daqui a pouco.